Olha, o TN1 invade o mundo dos neuróticos. Gente que muitas vezes luta contra emoções que prejudicam a rotina e a convivência. Como saber se alguém está no caminho da neurose? Como definir o problema? Tem tratamento? Pois é, quem traz as respostas ao vivo pra gente é a repórter Tainá Lopes. Boa tarde, Tainá. Agora, boa tarde a todos. Eu estou aqui com o Rafael Balbi, ele que é psicólogo, né, doutor e mestre em psicologia. A gente está aqui no consultório dele porque já nós vamos entender melhor esse universo dos neuróticos. Mas antes eu queria convidar vocês para assistirem uma reportagem que eu e Alex Nepomuceno preparamos hoje de manhã, ouvindo pessoas que se assumem neuróticas e que compartilham dessas experiências, né, em um ambiente denominado Neuróticos Anônimos. Eles chamam de Irmandade, um local onde eles se sentam, compartilham suas histórias. São histórias impressionantes. Gente que por ciúmes se tornou pessoa agressiva, outros que se achavam muito melhores do que os outros e que ninguém prestava, só aquela pessoa, outros impacientes, aqueles negativos, de só falar coisa ruim, só ver coisa ruim no outro. São histórias para fazer a gente refletir, porque provavelmente você conhece ou até mesmo passa por essa situação. Então vamos assistir a reportagem. Na mão e no braço, as marcas do ciúme possessivo. A mulher de 47 anos não esconde o que já foi capaz de fazer por não controlar o sentimento. Brigas, afastamentos de pessoas, rompimentos, separação, brigas físicas, BOs, sai BO em polícia, problemas verbais, agressões físicas, psicológicas. Você chega a um ponto que você fala assim, eu faço qualquer coisa, eu vou tomar um prejuízo, mas aquela pessoa também vai tomar um prejuízo junto de mim. Olhar o outro e querer imagem e semelhança de si próprio. Não aceitar o próximo levou este homem de 60 anos à depressão. As pessoas faziam coisas que eu não gostava, eu reclamava de todo mundo, falava mal dos meus amigos, dos meus filhos, de todo mundo. Ninguém era o certinho para mim, só eu que sabia fazer as coisas direito. Autoconfiança excessiva. Ele se achava demais para qualquer pessoa, mas o achismo deu espaço à solidão quando a ficha caiu. Eu sou daquele tempo do machão, do cara que dominava tudo e a mulher não tinha muito valor. Eu acho que eu não dava muito valor, né? Isso aí já é um negócio mais... Mas acontece que eu tinha uma autossuficiência muito grande com relação a tudo. Eu queria fazer o melhor, eu queria ser certíssimo. E isso me levou à depressão. Não eram as pessoas que eram erradas, era eu que tinha muita coisa que eu precisava consertar, melhorar. O desequilíbrio emocional pode levar o ser humano a reações irreparáveis. Recentemente, 2 casos chamaram a atenção, pois foram motivados, possivelmente, por falta de autocontrole emocional. No início de junho, uma mulher coloca fogo no carro do ex e confessa ter sido por ciúmes. Dias depois, o carro de outro homem é quebrado pela ex-esposa, a qual ele afirma não aceitar o fim do relacionamento. Nesta roda, as histórias e as dores se aproximam. Eles fazem parte dos Neuróticos Anônimos, uma irmandade que tem como objetivo auxiliar na busca pela compreensão dos sentimentos e, consequentemente, da mudança. Ao entrar nessa sala, não importa a sua idade, de onde você veio, a que família você pertence. Aqui, pessoas compartilham histórias. Através do depoimento do outro, buscam a cura pessoal. Nós aqui não estamos filiados a nenhuma seita, organização religiosa, movimento político. A gente não entra em controvérsia pública, a gente não defende nem combate nenhuma causa. O nosso propósito aqui é nos recuperarmos através do processo de partilha e ajudar outras pessoas. O único requisito para se tornar membro dessa irmandade é o desejo de se recuperar da doença emocional ou neurose. Por hoje, um passo por dia. E assim eles buscam uns com os outros a magia de recomeçar todos os dias
em busca de uma nova vida. Aqui dentro desse programa aprendi a entender, aceitar as pessoas como elas são. Aprendi que não sou dono da vida de ninguém, que eu não tinha que dominar a vida de filho, que cada um tem a sua vida, que nem eu mesmo sou dono da minha própria vida. Quantas histórias, né? É para fazer a gente refletir mesmo. Enquanto a gente vai entrevistar aqui agora o Rafael Balbi, eu vou pedir a nossa produção para preparar aí, para daqui a pouco o George e a Ingrid informar vocês sobre o endereço desses locais. Existem vários ambientes na Grande Vitória onde você pode ter acesso a esse grupo, né, os Neuróticos Anônimos. Então vamos entender aqui um pouquinho melhor com o Rafael Balbi, ele que é doutor e mestre em psicologia. A gente estava falando aqui, eu até comentei, né, sobre quando a gente não controla as emoções e a neurose, né? O que de fato é a neurose. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Como eu estava te falando, a neurose é um conceito da psicologia psicanalítica e ela é muito diferente do que o senso comum entende. Pelo que você trouxe aqui na matéria, na reportagem, nós estamos falando muito sobre descontrole emocional. Então, as pessoas, em geral, acabam entendendo o descontrole emocional como uma neurose. E pode ter descontrole emocional sem neurose, do ponto de vista da psicologia psicanalítica, e pode ter neurose sem descontrole emocional. Então, vamos pensar, quando a gente fala de neurose aqui, nós estamos falando sobre esse descontrole emocional, essa falta de controle sobre as ações. Ok? Ok, mas na parte popular mesmo, para o pessoal de casa entender, quais são os sinais, então, de uma neurose? Então, no senso comum, uma neurose está ligada à pessoa que ela tem dificuldade de controlar as próprias emoções e acaba fazendo coisas das quais ela se arrepende depois, ou ela tem muito prejuízo e só percebe que teve esse prejuízo muito tempo depois. Dentro da proposta psicanalítica, nós estamos falando que dos principais transtornos que nós temos hoje é da ansiedade e da depressão. Diversos tipos de ansiedade, transtorno do pânico, fobia social, fobia específica. E aí o profissional que vai conseguir identificar isso. Ansiedade generalizada e a famosa depressão, que é praticamente a gripe do século, né? Assim, muita gente com depressão. Eu estava comentando aqui com o Rafael que fica complicado, porque às vezes a pessoa que sofre, né, tanto do descontrole emocional ou da neurose, ela tem dificuldade de assumir para ela mesma. Então, como agir em relação ao outro? Se eu estou próxima de uma pessoa, eu percebo que ela está precisando desse tipo de ajuda, né? Como abordar, oferecer, encaminhar essa pessoa a uma ajuda especializada? Então, como eu estava te falando, tem um ditado que diz que conselho e água a gente oferece para quem pede. Muitas pessoas que estão no momento de descontrole emocional, elas não estão prontas para receber esse conselho de, olha, você precisa de um apoio profissional. E aí se torna contraprodutivo, atrapalha mais do que ajuda. Dizer para ela, você precisa de um profissional para te ajudar. O que eu costumo orientar as famílias, das pessoas próximas, né? Eu tenho um familiar próximo que está no momento de descontrole emocional. Dizer para ela como você se sente diante do que ela faz pode ser muito mais produtivo, porque você não está pedindo nada, você está comunicando o que você sente. Então, diante disso que você está fazendo, eu fico triste, ou eu fico com raiva, eu me sinto mais distante de você. E a partir dessas dicas dos familiares, dos amigos, sobre como essas pessoas se sentem diante do que ela faz, fica muito mais fácil ela perceber que precisa de ajuda. Quando ela nota que muitas pessoas estão se distanciando dela, que ela está produzindo muitas emoções negativas nas pessoas que estão próximo dela, ela começa a perceber que tem alguma coisa diferente. Problemas no trabalho, de relacionamento. Isso são indicadores de que há neurose, né? de que há ansiedade excessiva ou de que há um descontrole emocional excessivo. Né? Problemas no trabalho, problemas de relacionamento próximo, com filhos, com os familiares. Exatamente. Pouca coisa acaba estourando, né? Faz tempestade no copo d'água. É um dos sinais de que há um descontrole emocional e a pessoa precisa trabalhar isso, seja com um profissional, seja num grupo de apoio ou os dois combinados. É isso que eu ia perguntar. A gente mostrou aqui o exemplo onde as pessoas se sentem muito bem, que é a questão do compartilhamento de histórias, de experiências. Qual a importância de aliar esse compartilhamento com o tratamento, às vezes psicológico, às vezes psiquiátrico? Sim, é importante sim. O grupo de apoio social, ele não substitui o tratamento, assim como o tratamento não substitui o grupo de apoio social. O ideal é que, para quem precisa de tratamento, tivesse também um grupo de apoio. Essa é a grande importância do grupo de apoio. Algumas pessoas que estão no grupo de apoio podem ou não precisar de tratamento. Esse é um ponto fundamental. Elas conseguirem identificar
que estão precisando de fato de uma ajuda profissional e complementarem isso com um tratamento profissional, seja com psiquiatra, seja com psicólogo. Nós conversamos aqui com o Rafael Balbi, doutor e mestre em psicologia. Muito obrigada pelo seu esclarecimento. É um assunto muito amplo, né, que a gente ficaria aqui horas falando sobre isso, mas o nosso objetivo já foi alcançado, é informar você aí, né, esclarecer e compartilhar essas histórias e, quem sabe, né, ajudar você a identificar alguém que precisa desse tipo de ajuda. Ingrid e Jorge, eu volto com vocês. Valeu, Tainá, muito obrigado. Ó, lembrando aqui, em Vila Velha, reuniões às quintas-feiras, às 3 da tarde, a sede do Neuróticos Anônimos, em Vila Velha, fica na rua 7 de setembro, Ingrid, para você falar. Pois é, a sede do Neuróticos Anônimos em Vila Velha fica na rua 7 de setembro, 260, no centro de Vila Velha. Então, repetindo, a sede do Neuróticos Anônimos em Vila Velha fica na rua 7 de setembro, 260, no centro de Vila Velha. As reuniões acontecem às 3 da tarde, toda quinta-feira. E a gente viu aí como é importante buscar ajuda e dividir essas dúvidas, esses problemas, essas neuroses com as pessoas, né? Todo mundo tem um problema, todo mundo passa por problemas em algum momento da vida.